Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, novamente por aqui, gravando os vídeos na qual faz parte do nosso cotidiano levar esses conhecimentos, essas informações que é de fundamental importância para o nosso desenvolvimento. Assim como esses conhecimentos fez toda a diferença na minha vida, que eu venho aprendendo ao longo da vida e espero que faça na vida de alguém. Logicamente que isso não vai mudar a vida de todas as pessoas, só daquelas pessoas que realmente estão buscando os próprios conhecimentos, porque as transformações acontecem dentro de nós mesmos. É nós que decidimos mudar a nossa forma de ver as coisas, toda a nossa realidade, dentro desse contexto. Porque às vezes as pessoas querem que a mudança aconteça da outras pessoas para a própria pessoa, e isso não vai acontecer. A gente precisa, primeiramente, aprender a se transformar. Quando nós aprendemos a nos transformar, nós poderemos passar esses conhecimentos para as outras pessoas. Mas muitas pessoas acabam, de uma certa forma, por não ter um certo tipo de conhecimento, quer que a outras pessoas mude e ela continue fazendo da forma na qual vem fazendo. E da forma na qual essas pessoas estão fazendo, elas vão continuar tendo os mesmos resultados. E hoje eu quero falar para vocês, nesse vídeo, eu vou passar aqui algumas lições de aprendizado. Se fizer sentido para você, está tudo bem. Se não fizer, está tudo ótimo. Ninguém é obrigado a fazer nada. Isso já está explícito em nossa Constituição. Ou seja, mas quando nós resolvemos desalienar de um sistema na qual a maior parte estão alienados, com certeza nós conseguimos alcançar algo extraordinário na nossa vida. Eu falo para vocês por experiência própria. Eu, aos 20 anos de idade, eu era uma pessoa semi-analfabeta. O que é uma pessoa semi-analfabeta? Aquela que lê, mas também não entende, não sabe o que está escrito, digamos assim, não sabe interpretar uma certa realidade. E isso eu fui para São Paulo e passei por muitas dificuldades lá no início dos anos 90. Foram 4 meses desempregados, vivendo de favor, até conseguir um emprego. Mas não foi aquele emprego dos sonhos, ou seja, foi um emprego para lavar rua. Ou seja, mas fui grato para a pessoa, foi um tio meu que conseguiu arrumar esse emprego, porque eu não tinha qualquer nível de qualificação. Então, eu teria que iniciar da base. Assim como certa vez 2 irmãos entraram numa empresa de faxineiros e os dois ficaram trabalhando e um começou a se especializar e logo ele foi ser gerente da empresa, enquanto o outro permaneceu nas curtições, nas farras e continuou a vida inteira sendo faxineiro. Certa vez o gerente estava apresentando um trabalho da empresa na qual tinha conquistado e esse outro irmão que era faxineiro se reclamando, dizendo que aquele irmão teve muitas oportunidades. A oportunidade que ele teve foi o encontro da preparação bem feita com a vontade de vencer, ou seja, ele foi em busca dos conhecimentos. Assim, eu também fiz. Quando cheguei na capital paulista, 2.000 quilômetros separou eu e minha família, que sou do Nordeste, principalmente da Bahia, e aí eu comecei a trabalhar e estudar. E eu fui fazendo supletivos até chegar às universidades. Fiz duas graduações, duas pós-graduações e uns diversos cursos, principalmente na área do desenvolvimento humano. E aí, a partir disso, eu comecei
a pensar, por que não levar esses conhecimentos adquiridos para outras pessoas? Mas chega um momento que a pessoa fica: será que essas pessoas vão gostar? A gente fica com medo das não aprovações, mas enquanto nós ficamos com medo dessas não aprovações, nós ficamos presos dentro das crenças limitantes. Então, coloca uma coisa na sua cabeça, comece de onde você está e você vai melhorando aos poucos. Eu sei que ninguém vai agradar todas as pessoas, assim como eu, tenho consciência disso. Tem pessoas que vão pegar o meu conteúdo e vão não estão nem aí para isso. Já ouvi poucas e boas, mas eu não ligo para isso, porque eu sei para onde eu vou. Eu sei qual foi o meu propósito. A missão que Deus me deu, eu estou fazendo, passando esses conhecimentos. E hoje, nada melhor do que passar esses conhecimentos através das redes sociais. Hoje nós temos um grande privilégio de a gente transmitir conhecimento e na qual aprender através das nossas mídias, das nossas redes sociais. Lá no passado, isso era muito difícil, tanto ir buscar conhecimento quanto passar para outras pessoas. Só ali, às vezes, algumas reuniões, algumas palestras, mas mesmo assim, as pessoas às vezes não paravam para ouvir, dava mais importância a outros conteúdos, a um jogo de futebol, a outras informações, como novela e etc, e coisa e tal. Mas aqui eu quero, dentro desses conhecimentos, se servir para vocês, ótimo, se não, está tudo bem. Agora, se for importante para você e você vê que isso tem finalidade, você pode também compartilhar com outras pessoas. Se inscreve no canal, dá um like, compartilha com as pessoas na qual tem a sua mesma ou visões semelhantes, porque ninguém tem visões iguais, ninguém pensa igual, mas nós temos aquelas pessoas que na qual tem mais ou menos uma simpatia, ou seja, tem alguma conexão que na qual vão simpatizar com esses conteúdos. Não vai custar nada, é simplesmente você fazer esse processo de solidariedade. Então, por que que as pessoas não te respeitam? Simplesmente porque nós queremos agradar todas as pessoas. E quando você fica querendo agradar, as pessoas não vão te respeitar. Porque elas vão te olhar para você de uma forma como você está buscando a aprovação, como você precisa de algo a mais. É como se a gente estiver dizendo para ela: faça isso. É como eu estou gravando esse vídeo, por exemplo, e pedindo, implorando para você dar um like, implorando para você se inscrever. Nada disso. Lá no passado, eu fiz um canal, lá por volta de 2020, saí ligando para todos os meus amigos, praticamente me implorando para as pessoas se inscrever no canal. Hoje, eu, graças a Deus, há um ano atrás, criei esse outro canal, tem mais de 50 mil. Tenho dois canais no YouTube, um com volta de 50 e poucos mil e outro com 30 mil. Nunca pedi para ninguém, ou seja, nunca implorei para ninguém se inscrever no meu canal. Nunca liguei para pessoas e se inscreve no meu canal. São espontâneos, são as pessoas que realmente dão um voto de confiança. Isso sim que vai te trazendo autoridade. Isso sim é você levar esses conhecimentos para as pessoas. Mas a partir do momento que você cria um canal, estou citando um exemplo de um canal aqui no YouTube, por exemplo, mas serve para qualquer redes sociais, serve para qualquer outro tipo de coisa, ficar buscando aprovações. Às vezes as pessoas vestem uma roupa e fica perguntando para o outro: tá legal? Tá boa? Ficou apertada? Ficou bonita? Como que é a cor? Você não comprou para você? Use e está tudo resolvido. Então, não fique buscando querer agradar os outros. Primeiro você tem que se agradar.
Se você estiver agradado, se você estiver confortável, tá tudo ótimo. Dentro do seu pé, que é você que vai calçar o sapato e o sapato é quem vai ajustar. Se ele está confortável, você vai passar, você aquela viagem, aquele passeio, você vai estar tranquilo, confortável, mas se ele estiver apertado, você vai ficar desconfortável. Só você que vai entender as suas dores. Então, pare de buscar esse tipo de aprovações. Pare de querer ficar agradando as outras pessoas, porque ninguém vai agradar você, digamos assim. É você que precisa ter todos esse controle. Se você fazer desta forma ou da forma na qual você deve que fazer, as pessoas vão passar a te respeitar. Mas enquanto você ficar querendo agradar as outras pessoas, achando que através disso você vai ganhar respeito, você não vai ganhar. É simples assim. Porque as pessoas percebem da sua fragilidade, as pessoas percebem dentro desse contexto. Então, são lições da vida, são aprendizados que nós precisamos aprender, entender dentro desse contexto, que nem todas as formas de a gente procurar, muitas pessoas é o tempo inteiro atrás de buscando aprovações, buscando sempre, nunca consegue falar não, mesmo que estando sobrecarregado, deixa de fazer o que é seu para ir fazer as coisas para o outro. Certa vez, dentro de uma floresta, tinha um burrinho que carregava todos os animais, ou seja, tudo que aqueles animais precisavam, ele ia lá ajudar. Certo dia, aí chegou uma coruja, olhou para aquele burrinho já fragilizado, já estava ali muito cansado de tanto fazer favor para os outros e para ele nada. Falou: meu amigo, toma consciência, toma a direção da sua vida. Você não está vendo que você está se acabando e não tem coragem de falar não? Nessas alturas, ele ficou parado, paralisado por um tempo e ficou com aquela ideia na cabeça, ou seja, martelando o tempo todo. Até o dia seguinte, quando foi no dia pela manhã, chegou um coelho desesperado para ir ajudar a ir buscar umas cenouras lá no vale, porque estava chovendo, estava muito frio e ele estava com medo de atravessar sozinho aquele vale, ou seja, para ir buscar a cenoura para os filhos. Ele falou para, pensou, ficou ali matutando, respirou fundo e falou: meu amigo, hoje eu não posso, eu vou cuidar de mim. Agora você é um animal muito rápido, você pode ir rapidamente trazer a sua cenoura e seus filhos vão se alimentar mais rápido do que se eu for com você. E eu não posso ir, hoje eu estou cansado e eu vou cuidar de mim. Nessas alturas, aquele coelho ficou imaginando, porque nunca tinha acontecido na história daquele animal, dar uma resposta. Ele nunca tinha abrido a boca para falar não. Segundo as histórias, lá no passado, os animais se comunicavam verbalmente. Então, ele ficou assim, e aí ele foi embora, né? Pegou as cenouras ali rapidamente, trouxe a cenoura, alimentou os seus filhotes. No dia seguinte, chegou a foca para pedir para ele também, para aquele burrinho, para ajudar os filhos a aprender a nadar. Ele falou: ó, minha amiga foca, você sabe nadar muito bem, você mesmo pode ensinar os seus filhotes e eles vão ficar maravilhados com você, melhor do que eu. Ela foi lá, ensinou os filhotes, agradeceu pela lição, e aí todos os animais que ele ia procurando sempre ele dizia não e justificava, justificar no sentido de explicar, vocês conseguem fazer muito bem essa tarefa. E aí chegou um certo dia, tinha um riozinho lá, precisava fazer uma ponte, os animais foram até o burro lá para poder fazer, ele falou, já que essa ponte é para o bem de todos, por que nós não se reunir todos, cada um traz aí um tijolo, uma madeira, ou seja, uma tauba, e consegue fazer essa ponte, vai ficar muito legal. Se reuniram, todos fizeram, ou seja, aquele burrinho,
ele não sabia dizer não. Mas a partir de uma mensagem, de um conselho, digamos assim, ele passou a ser um líder, a ter uma liderança e conseguiram fazer aquela ponta extraordinária. Então é assim, se cada um fizer um pouquinho, isso não vai sobrecarregar ninguém. O problema é que nessas pessoas que não sabem dizer não, fica sobrecarregada, carrega o peso nas costas e lá na frente, quando elas precisar, as pessoas não vão ajudar. É simples assim. É que essas pessoas ficam buscando essa validação, achando que lá na frente as pessoas vão ajudar. E negativo, as pessoas não vão ajudar. É uma decepção atrás da outra, assim, quando você não tiver mais energia para você fazer algo para alguém. Então, desde já, aprenda a falar isso. Não é por arrogância, é pelo princípio da sabedoria, porque Deus já mandou nós ao mundo para cada um de nós fazer as nossas atividades, cumprir as nossas missões, um ajudar o outro, que ninguém tem função aqui, mas desde que seja uma coisa que não comprometa nem a sua saúde física e muito menos mental. A gente precisa controlar. Imagina aquelas pessoas que não falam não, elas estão adoecendo. Por quê? Porque elas estão carregando o peso dos outros e elas não sabem dizer não, e aí elas estão adoecendo aos poucos. Então, fica tranquilo, aprenda a dizer isso, explica para as pessoas, não é no sentido de você estar se justificando, explica que elas conseguem fazer isso. Se elas ainda não sabem, ensina elas a fazer. Se alguém passa na sua casa e pede uma porção de semente, o que você deveria fazer? Ensinar elas a plantar, porque no dia seguinte elas vão colher as sementes e nunca mais irão pedir, mas você entrega tudo pronto e elas realmente não vão querer mais fazer, porque sabe aonde encontrar na hora da necessidade. Então, se Deus deu o pão e a semente, coma o pão e plante a semente. É assim que nós temos que fazer. Mas muitas pessoas come o pão e come a semente, no dia seguinte está pedindo novamente, se usando, se argumentando que não sabe cultivar. Então, tenha habilidade, tenha consciência e vá lá, ensine essas pessoas a cultivarem para que elas possam todas essas situações. Segundo as lições, nós precisamos ter todos esse controle emocional. O que é o controle emocional? Eu sempre falo que o controle emocional é a base da nossa existência, a base do nosso controle, nós controlar as emoções é fundamental para que nós possamos alcançar algo extraordinário. Ou seja, uma pessoa que não tem controle emocional, ela sai, digamos assim, apelando para tudo quanto é lado, não leva desaforo para casa, não sabe resolver qualquer tipo de situação. Quando alguém fala uma coisa, ela já responde sem pensar, no ato ali das emoções e traz uma série de transtornos na vida das pessoas. E aí, lá na frente, ela vai ficar se reclamando, colocando culpa em todos os contextos, menos nela, se ela foi quem fez todas as realizações. Porque se tem algo que acontece na sua vida que você é o responsável, é você mesmo. Você está colhendo os frutos da semente que você plantou. É simples assim. As coisas vêm para você por resultado na qual você fez no passado. Foram suas pequenas ações, foram suas pequenas atitudes que você não fez ou deixou de fazer, que isso vem hoje trazendo esses resultados, seja positivo ou negativo. Você fala, não, eu não fiz nada lá no passado. Todos os dias nós plantamos uma semente, seja a semente da prosperidade ou seja a semente do mal. Você vira, não, eu não faço isso, não planto a semente da maldade. Será que você não faz isso mesmo inconscientemente, fazendo algo ali
diariamente, que ao invés de estar crescendo na vida, está regredindo, então é só parar para refletir. Não estou aqui para julgar e nem apontar quais são os detalhes. Faça uma autoavaliação do que você fez no passado para hoje você estar na situação que você está. Você olha para aquela pessoa que hoje está colhendo os frutos daquela árvore linda e maravilhosa, mas eu te pergunto, naquela época você plantou uma semente na qual ele plantou? Não, talvez você tivesse ocupado fazendo outras coisas e ele estava lá cultivando, plantando a sua semente. A melhor época de ter plantado uma árvore foi há 20 anos. Se ainda não plantou, agora é a hora. Mas também conheço muitas pessoas que falam: eu não vou plantar porque o tempo já passou, não vai dar tempo mais para mim se alimentar desses frutos. Você pode até não se alimentar desses frutos, mas as próximas gerações, as futuras gerações e outros animais e outras espécies irão agradecer pela ação na qual você está fazendo. Nós não estamos sozinhos no universo, nós estamos aqui com milhões de outras espécies na qual todos nós precisamos de energia para nos se locomover, digamos assim. Então, continue fazendo. Se Deus deu essa missão para que nós possamos estar aqui, vamos continuar fazendo. Hoje, amanhã e depois. Jamais podemos desistir. Possamos até mudar de rota, se necessário for, por alguns fatores, algumas coisas que acontecem que às vezes a gente precisa mudar. Quantas profissões há pouco tempo era top, digamos assim, e hoje já nem existe mais, porque com tanto avanço tecnológico, com tantas coisas que vem mudando em nossa atualidade, as coisas vão evoluindo muito rápido, ou seja, muitas funções para de existir, mas outras também aparecem. Diferente do passado, lá da época de meus pais, dos meus avós, que ele se formava e continuava ali no mesmo escritório, com a mesma maquininha de escrever, com aquela mesma escrivaninha, passava a vida inteira com aquele mesmo equipamento. E hoje nós sabemos que é preciso estar evoluindo, precisa estar mudando, até as pinturas do escritório, nós precisamos estar mudando as fachadas sempre, ali a cada 2, 3 anos, porque se a gente não inovar, digamos assim, nós ficamos para trás. Quantas pessoas você não conhece que era de comerciante ou empresário e acabaram perdendo tudo, por quê? Porque não inovaram, achando que eles tinham seus clientes e ia ficar com aqueles clientes para sempre. E o cliente, ele também evolui, ele também vai para outros estabelecimentos se ali o seu não está evoluindo. Nós, os seres humanos, estamos evoluindo e os estabelecimentos precisam evoluir, precisa crescer também assim como nós crescemos. Então tudo é desse jeito. Então a gente tem que ter essas habilidades emocionais, saber lidar com essa, resolver esses conflitos, porque a cada momento nós estamos diante de pessoas desafiadoras e se a gente não tiver o controle emocional, a gente pode acabar de uma certa forma tendo diversos transtornos com isso. Então, queria passar para vocês, nessa parte desse controle emocional, que a gente precisa resolver esses contextos. Quando a gente fica buscando essas aprovações nas outras pessoas, em outras realidades, a gente acaba, de uma certa forma, trazendo diversos transtornos. Porque quanto mais você busca aprovação, mais você alimenta um eco nas outras pessoas, que aquelas pessoas, ao invés de te levar um nível adiante, faz é te rebaixar. Por quê? Porque elas percebem a sua fragilidade,
percebe os seus pontos fracos e começa a te desrespeitar ainda mais. Então você precisa ser você, você precisa ser você mesmo, ter a sua própria identidade e aprender a lidar com esses contextos, mesmo que as pessoas fiquem ali por trás achando que você está buscando aprovação e você ali é de boa conseguindo fazer em silêncio, buscando, plantando a sua semente, que lá na frente você vai colher frutos e as pessoas vão passar a te respeitar de uma certa forma. Outra lição, outro aprendizado que eu quero falar para vocês dentro desse contexto sobre a linguagem corporal. A nossa linguagem corporal, ou seja, os nossos gestos, a forma como nós falamos, conta muito, principalmente para as pessoas que já desenvolvem essas habilidades, estudam sobre isso. Por exemplo, você vai a uma entrevista de emprego e lá você vai ser reprovado, porque você, antes de falar, já praticamente passou tudo para aqueles entrevistados, para aquelas pessoas na qual está selecionando o funcionário. Então, às vezes você reprova e não sabe o motivo pelo qual, mas foi simplesmente pelos seus gestos, pela sua forma de se vestir, por você não ter o comportamento adequado para aquele estabelecimento. Então, o que que acontece? A gente, de uma certa forma, nós precisamos estudar o contexto antes dessa realização, estudar aquele estabelecimento, como que aquelas pessoas se comportam, para a gente fazer mais ou menos igual não vai ser, mas ter uma semelhança, ter uma simpatia, ou seja, ter uma conexão. Porque, segundo os estudos, a nossos gestos corporais fala, em média, tem aí os estudos falando em torno de 56% sobre o gesto, de como falamos, se expressamos. Às vezes você chega, tem uma pessoa ali, está lá naquela cadeira, sentado, praticamente quase deitado. Então, isso já traz uma imagem, já traz uma parte negativa sobre aquela pessoa. Nós já estamos imaginando como que aquela pessoa é uma pessoa relaxada, uma pessoa que não está preocupada com qualquer situação, nem com o seu próprio corpo, essa pessoa está preocupada. Imagina com as consequências, porque nós precisamos cuidar do nosso corpo, porque é eles que nos leva para todos os lugares. É todo esse processo nós precisamos. E só de você sentar de qualquer jeito, sem ter uma postura adequada, isso já traz certos pontos negativos. Então, se você está num ambiente para ser avaliado de uma certa forma, você se mantenha. E eu também aconselho a você a fazer isso, mesmo que não seja para que alguém esteja avaliando, porque, de uma certa forma, consciente ou inconscientemente, nós somos avaliados o tempo todo. A qualquer momento, da forma na qual você está, de repente você está em um local que nem está passando por um processo avaliativo, mas só de as pessoas te olhar, as pessoas já veem que você tem uma pessoa organizada, é uma pessoa que tem autoridade, só da sua postura, só a forma como você faz, porque nós fazemos as coisas inconscientemente. A partir do momento que nós iremos fazendo algo, aquilo vai se repetindo e vira praticamente uma rotina, porque o nosso cérebro, ele age dessa forma, fazendo as coisas no menor esforço possível. Então, a partir do momento que você faz uma coisa ali sempre, você está sempre fazendo daquele jeito. A forma de você andar, a forma de você fazer as atividades, isso vai se repetindo. Às vezes você olha uma pessoa até de longe andando, você já pelo que você já conhece as pessoas, você já vê aquela pessoa é fulano, mesmo que você ainda não chegou a visualizar de perto, porque ele tem aquelas características. Pode não ser aquela pessoa, mas são pessoas praticamente que têm aqueles mesmos hábitos.
e isso conta muito, a linguagem corporal. Então a gente precisa também nos corrigir, mesmo que alguém não esteja vendo, é o motivo pelo qual muitas pessoas são promovidas dentro dos estabelecimentos e outras não, justamente por esses fatos de você estar fazendo alguma coisa ali que ninguém esteja vendo, mas se você se modulou, se você aprendeu a esses hábitos, essa forma, as pessoas vão olhar só pela sua forma, só pela sua postura e vai dizer essa pessoa é uma organizada. Certa vez um fazendeiro tinha uma fazenda e tinha muitos funcionários. E dentro desse funcionário, chegou um funcionário novo, e aí esse funcionário gostava de, assim, onde ele chegava, contava aquelas piadas motivacionais, e as pessoas riam, e ele sempre motivado. E aquele grupo de funcionário que estava na empresa há anos só reclamava, dizia que o patrão pagava pouco, não dava benefício. E esse funcionário novo chegou na empresa, ganhou ali uma casinha para morar, emprestada, mas ele ao final de semana, os dias que tinha folga, ia lá, arrumava a casa, pintava e fez aquela modernização, e aqueles outros barraquinhos daqueles funcionários lá, praticamente quase caindo, eles não ligavam e diziam, eu vou arrumar coisa que não é minha, e foi passando, e o pessoal falava, como é que você tem essa motivação toda, porque nós aqui com um salário desse, você assim chega com toda essa motivação. Falou, é o que tem para hoje. Quando eu fui contratado, eu sabia do meu salário, eu sabia quanto eu ia ganhar, eu sabia a casa que eu ia morar. Então, para que reclamar? Então, ele foi e ficou isso tudo fazendo dessa forma, né? Quando foi um dia, chegou o dono da empresa, passou na frente da casinha dele lá, né, dentro da fazenda, né? E aí viu aquela casa arrumada, ele já estava de idade, pensando já em desistir, ou seja, em dar uma parada, e procurava alguém ali dentro daquela fazenda para substituir, para ser o novo administrador, e não conseguia. E ele viu naquele rapaz novo que tinha chegado possibilidade de entregar aquela fazenda para ele administrar. Foi lá, conversou com ele, fez a proposta e ele aceitou. Então, a notícia correu por dentro da cidade. Como pode? Fulano chegou agora, recentemente, já é promovido, e nós estamos aqui há anos e não consegue. Por que será? Aí, né, você sabe por que que ele foi promovido. Por as organizações, porque ele fazia as coisas mesmo sem alguém estar vendo, ou seja, todo de uma certa forma nós estamos sendo avaliados. Como também, certa vez, um empregado e um empregador, ele pediu para aquele empregado ir até uma quitanda pegar umas laranjas para fazer ali a sobremesa, depois do almoço, e ele chegou falando que lá não tinha laranja. Pegou aquele outro funcionário que tinha contratado há 3 meses e pediu para ir lá. Ele foi lá, trouxe as informações, não tinha laranja, mas tinha manga, tinha outras frutas e trouxe os preços. Aí chamou aquele funcionário na qual estava reclamando que não tinha promoção há 30 anos de empresa e falou para ele: você está sabendo aqui, você está vendo, está percebendo por que fulano aqui está sendo promovido? Porque ele tem atitude, vai em busca dos seus objetivos, aprende, desenvolve as habilidades. Você tem 30 anos e não traz a solução, só traz os problemas. Então, dentro do estabelecimento, todos nós temos oportunidades. As pessoas gostam de reclamar, dizer que as empresas que ele trabalha não dá oportunidade, mas aí é um equívoco da própria pessoa, porque todas as empresas, em todos os lugares, dão oportunidade. É você que não está preparado, é você que não se prepara. E aí, quando as oportunidades aparecem, você não tem competência. As oportunidades vão vir disfarçadas de problemas. É equívoco da pessoa achar que as oportunidades vão vir aí dizer, está aqui. Não, as oportunidades vêm disfarçadas de problemas. Eu mesmo já tive diversas oportunidades e todas elas vieram disfarçadas de problemas. Assim como eu tive a oportunidade para estudar, como falei no início desse vídeo,
eu fiquei 15 dias numa fila para conseguir uma vaga. Se eu tivesse desistido, eu não tinha conseguido, eu era analfabeto até hoje. Então, eu tive sorte, não tive insistência. Assim como eu entrei dentro de uma empresa, de uma terceirizada, e com 6 meses eu estava dentro da multinacional, porque eu me preparei, eu fiz os cursos. Quando eu entrei dentro dessa terceirizada, eu vi uma porta de entrada para a multinacional. O que é que eu fiz? Fiz o que precisava ser feito, fiz todos os cursos antes que alguém me convidasse, fez o trabalho, cheguei a ficar 72 horas dentro da empresa, trabalhando na época de fechamento, 24 horas, ou seja, na hora que precisou estava lá, mas as pessoas, antes de dar o horário, já estão lá no ponto do relógio para ir embora, chega 5 minutos atrasado. Quais oportunidades, qual sorte uma pessoa dessa vai ter? Nenhuma, porque não se prepara. Todos, quando chama para trabalhar um domingo ou feriado, as pessoas falam que não pode porque já tem compromisso. Então, o lazer é muito mais importante. Como que as pessoas dessa terão oportunidade? Tem que trabalhar domingo, feriados, seja qualquer dia. Então, é dessa forma que você consegue essas possibilidades. Então, está tudo dentro desse contexto. Então, as oportunidades vão aparecendo. Se você não tiver preparado e você não tiver comprometimento, elas vão embora. E é simples assim. Outra lição que eu quero falar para vocês nesse vídeo é sobre as linguagem verbal. As palavras têm poder. Nós precisamos também cuidar muito bem das palavras. Não é sair que nem louco falando de tudo. Não, nós temos que medir as palavras. A comunicação é a base do conhecimento, é a base do crescimento, mas que seja uma comunicação viável, que seja uma comunicação ali aceitável para aquele contexto. Às vezes, tem pessoas que falam muito e não falam demais, tem pessoas que falam pouco e já falam demais, porque são as pessoas que levam o tempo a reclamar, levam o tempo a falar da vida dos outros, e aquelas outras pessoas fogem totalmente da sua realidade, daquele perfil, daquela situação. Às vezes você vai a uma reunião, você fica interrompendo as pessoas falar a todo tempo. Deus deu 2 ouvidos e uma boca. É justamente para você falar menos e ouvir mais. Falar quando for necessário, explicar suas propostas, e dentro de uma forma que tenha um contexto, que tenha uma realidade, que seja dentro daquela realidade na qual vocês estão tratando. Às vezes tem pessoas que vai falar, está dentro de um contexto de uma reunião, por exemplo, e vai falar de outros assuntos que não tem nada a ver, ou seja, vai fazer uma pergunta que não tem nada a ver com aquele assunto. Então isso tira o foco, desvia as pessoas. Então nós precisamos conhecer. Não é para a gente ficar ali quieto, sem falar nada. Nós precisamos também dar nossa opinião, mas buscar os nossos conhecimentos, saber justamente o que falar, qual é essa a realidade. Ah, eu não sei o que eu falar. Estuda o caso antes. Vai ter uma reunião dentro da sua empresa, estuda qual vai ser os assuntos, estuda qual é a sua realidade, para na hora que você precisar de você, você está lá preparado, mas você vai à reunião, não sabe nem qual é o assunto, como que você vai lá? Não, na hora eu falo. Falar qualquer coisa, é melhor você ficar quieto, é melhor você nem falar, porque vai acabar trazendo diversos transtornos para você. E fala o essencial e ponto final. Espera as pessoas refletir sobre esse contexto. Então, as palavras têm poder. Elas podem te promover, mas também podem te demitir. Então, cuidado com isso. Então, precisamos, de uma certa forma, usar as palavras para o nosso favor. Então, o setor tem um exemplo de reunião, mas isso serve para tudo. Serve para uma conversa de amigo, serve para qualquer contexto que você vai estar. Tem que ter cuidado com as palavras, porque elas são palavras que podem trazer diversos transtornos na nossa vida. Então, isso é importante, ou seja,
ter um conhecimento, ter um contexto de certas realizações é muito bom, entendeu? Ninguém vai respeitar uma pessoa mentirosa. Aqui quero falar desse outros ensinamento, porque se você é uma pessoa que mentirosa, conta, conta historinha para você, como que as pessoas vão acreditar em você? Você é uma pessoa que tudo que você fala, as pessoas, fulano não fala a verdade. Então você vai perdendo autonomia, você vai perdendo autoridade. Então as pessoas não vão passar a não acreditar em você. Você marca ali um compromisso, a pessoa não vem. Ou seja, tudo a pessoa, aquela pessoa, velha pessoa, não sabe dizer um não, mas não cumpre um sim. Ou seja, está dentro desse contexto. Então, são pessoas praticamente desacreditadas. Igual, por exemplo, aí, não me sinto ofendido, mas muitos dos políticos nossos são assim, promete tudo e não faz nada. Qual autonomia que essas pessoas têm? Nenhuma. Ou seja, se mantém no poder porque faz um processo de alienação com as pessoas e com o partido e uma série de fatores. Para quem não conhece, não entende como que funciona esse processo. E longe de politicagem, longe de entrar nesse assunto, mas para aqueles entendedores, sabe do que eu estou falando. Então, se você é uma pessoa que se enquadra nisso, contando as suas mentiras para você mesmo, contando as suas historinhas para você se justificar, ninguém vai acreditar em você. E você vai ser sempre uma pessoa sem autoridade, sem autonomia, sempre ficando para trás, as pessoas deixando você lá no canto, deixando você para trás. Então, seja uma pessoa honesta. Se você se comprometeu, vai lá e faz. Faça o que você pode com as condições que você tem. Enquanto você não tiver condições de fazer melhor ainda, é simples assim. Não precisa inventar roda, é fazer o que precisa ser feito. Tem pessoas que querem criar uma narrativa extraordinária, mas se perde dentro da própria narrativa. Então, faça o que precisa ser feito. Faça o básico, mas faça bem feito. Sempre eu falo uma coisa, ou você faz uma coisa bem feita, ou você não faz. Mas essa bem feita, de acordo com as suas modalidades, com as suas características, e sim, você vai continuando fazendo todo esse processo. Ninguém vai respeitar essas pessoas que não faz as coisas adequadas, marca um compromisso e não vai. Você mesmo coloca um relógio para despertar e fica lá colocando na soneca, você está dando uma mensagem que nem você acredita em você. Se você não acredita em você, como que outras pessoas vão acreditar? Não tem nem lógica disso. Então, é você que tem que acreditar em você. Você tem que ser a pessoa que diz assim: eu vou fazer isso e ponto final. Porque só Deus que vai impedir que nós não faça. Então, a partir do momento que você se compromete em fazer, você vai fazer. É fácil você cumprir? Isso no início não é. Mas quando você treina o seu cérebro, você muda os seus hábitos, você vai praticamente fazer no piloto automático. Você não vai mais perder aqueles horários, porque você já treinou o seu cérebro. Isso já virou uma forma de você fazer isso diariamente. Então, quando você tem essas habilidades, você vai fazer automaticamente. Agora, se você só ficar, eu faço depois, eu faço amanhã, e essa manhã nunca chega, porque nós só temos o aqui e agora. O passado não volta. O futuro é uma probabilidade. Então, só temos o aqui e agora. Por que nós ficar se preocupando com o tempo, com o futuro? Não. Quem vive no passado está sofrendo com os seus lutos, com tantas as coisas que vêm lá, que está cansado de carregar esse peso. E quem está vivendo lá no futuro está ansioso, está com ansiedade. Então se reflita, o momento é agora, faça hoje, continue fazendo agora, que as consequências que vier, você amanhã vai fazer do mesmo jeito. Mas tem pessoas que já ficam preocupado com o futuro, já fica preocupado com o que vai fazer amanhã, se não lhe fez nem o de hoje ainda. Então hoje, amanhã faça amanhã. É simples assim. Então, tem pessoas que ficam esperando para fazer amanhã e esse amanhã nunca chega.
É por isso que muitas vezes, muitas pessoas passam por muitas dificuldades, por essas situações. Outra parte que eu quero falar para vocês aqui é sobre raízes, ou seja, nós precisamos ter firmeza no que nós estamos fazendo. Assim como aquela árvore que sustenta todos aqueles frutos, aqueles outros troncos, galhos, folhas, enfim, tudo que está na parte visível, por trás disso tem uma parte invisível, que são as raízes. Assim como nós temos a parte invisível, que são a parte interna, que nos sustenta, que nos dá essa força, que nos dá essa firmeza, nós precisamos cuidar dessa parte invisível. Assim como as raízes precisam ser cuidadas. Se você chegar e aquela planta tiver com as raízes danificadas, com certeza ela não vai produzir frutos de qualidade. Assim como se seus órgãos estiver com sérios transtornos, quiser com uma série de dificuldades através de tantas substâncias químicas ingeridas pelo nosso organismo, nós iremos acabar, de uma certa forma, não fazer as lições adequadamente. Então, a gente precisa cuidar do nosso organismo, não só na parte visual, que isso é muito importante, porque as pessoas mede você principalmente como você está, como você se veste, mas as partes invisíveis, que são as raízes, ou seja, a parte interna, a gente precisa alimentar muito bem, com alimento saudável, com uma série de substâncias que isso faz que esses organismos tenham leveza. Muitas pessoas estão obesas, carregando peso a mais, ou seja, a nossa bomba, que é o coração, sobrecarregado, aí bombeando aquele sangue lá em esforço. Imagina, é o motivo pelo qual muitas pessoas acabam, de uma certa forma, perdendo as suas próprias vidas, porque de uma certa forma, não vem cuidando da sua alimentação adequadamente. E hoje, com a modernização, com tantos benefícios que tem, as pessoas acabam, de uma certa forma, se alimentando inadequadamente. Não estou aqui para apontar, porque longe de julgamento, uma que eu também não sou nutricionista para poder passar sobre isso, é preciso analisar cada organismo, porque tem muitos médicos aí de plantão que fica passando receita de tudo quanto é lado, mas tem que entender que cada organismo, ou seja, tem uma adaptação. O que é bom para mim pode não fazer efeito para outra pessoa, ou pode até fazer mal. Então, longe disso, cada um tem que se conhecer. Eu sempre falo que nós temos que ser o nosso próprio médico, se conhecer. Quando a gente se conhece, a gente sabe qual é o tipo de alimento na qual nós se sentimos bem, a dosagem, ou seja, você ter consciência disso. Lógico que nós temos que procurar os profissionais para nos auxiliar, mas às vezes também nós temos que passar essas informações que eles não sabem qual o tipo de alimento, se você é alérgico a alguma determinada alimentação, para fazer um estudo e juntos seguir uma receita saudável, uma receita adequada para que possa se alimentar com uma certa leveza e trazer isso para o bem, para que essas pessoas possam ter tranquilidade. Então, era mais ou menos isso, essas lições importantes para que nós possamos no dia a dia buscar essas informações, buscar esses conhecimentos. Uma das lições também quero passar para vocês é: vocês estão liderando a sua própria vida ou vocês estão sendo guiados pelos outros? Porque se você não for o motorista do seu veículo, você vai ser um passageiro e passageiro não sabe para onde vai. Então é você que tem que dirigir o seu veículo, é você que tem que ser o motorista. Se você está deixando outras pessoas dirigir o seu carro, ou seja, dirigir a sua vida, você não sabe para onde vai. E quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. É aquele ditado
as pessoas são mandadas pelos outros, e isso traz uma série de dificuldades na sua vida. Então aprenda passo a passo, busque conhecimento, busque profissional qualificados. Hoje na internet tem diversos conteúdos, mas cuidado, você precisa pegar conteúdo filtrado, porque tem muitas pessoas querendo enfiar conteúdo de goela abaixo, sem nem saber o que está falando, sem nem ter feito um estudo, porque fez algum curso ali e realmente fez diferença na vida dele, ele quer que as pessoas continuem fazendo, mas o seu jeito é o jeito certo seu. Certa vez um aluno perguntou para mim qual era o melhor professor. Eu falei, aquele que ele passa conhecimento, que vocês se conectam. Porque tem pessoas que têm muito conhecimento, têm muito conteúdo, mas quando ele vai passar o conhecimento para outra pessoa, não para todas, mas para algum número de pessoas, aquelas pessoas é bloqueada, não consegue entender isso. Eu já tive professores que eram excelentes professores, mas eu não conseguia entender a didática, eu não conseguia entender o que simplesmente essa pessoa estava querendo passar. Eu tive que aprender por outros meios, por outras formas, porque nós precisamos aprender. Então, quando a gente vai aprendendo, a gente entende. Já tem outras pessoas que passam algum conhecimento, algumas informações, e as pessoas aprendem muito fácil, pega rápido. É que nem eu, por exemplo, estou gravando esse vídeo. Tem pessoas que vão olhar para esse conteúdo e vai dizer assim, ah, eu não consigo entender nada. Ou porque elas mesmo bloqueiam, porque nós também temos essa habilidade, mesmo inconscientemente, porque quando você quer, não quer, você fecha a sua porta, simples assim. Aí você fecha a sua porta, diz assim, aqui não entra nada. E outras, você abre a porta e as informações entram. É simples assim. Mas essa culpa não é da pessoa que está passando, é nós mesmos que, de uma forma inconsciente, nós bloqueamos a nossa mente. A nossa mente, ela tem a capacidade de nos também progredir e nos regredir, ou seja, ela tem a capacidade da autossabotagem, também tem a capacidade de a pessoa evoluir, ou seja, é nós que vamos passar essas informações para ela, porque o nosso cérebro não sabe diferenciar o real do não real, e a partir do momento que você bloqueia, o seu cérebro vai aceitar aquelas informações. Se eu chegar para você agora e dizer assim, não pensa no Fusca na cor de rosa, não tem como você não pensar no rosa. Você vai pensar, mas eu falei que é para você não pensar. Mas não tem, essa mensagem já foi para o seu cérebro assimilou na cor rosa e acabou. Tudo que você vai olhar em volta, você vai procurar o rosa. É simples assim. Então, nós temos que entender dentro desse contexto, entender essa realidade, porque é nós que temos que se libertar, é nós que temos que ter essa visão para isso, entendeu? Então, todo esse contexto, dentro desses aprendizados, eu queria passar para vocês toda essa realidade. Outra lição que eu queria passar para vocês, tipo de conhecimento, que serve muito, que ajudou bastante, que isso muitas pessoas fazem, é pare de ser bonzinho. Nós queremos ser bonzinho para quê? Para que as pessoas busquem aprovação, tudo. Se a gente dizer não, as pessoas não vão aprovar. Aí você, para ser bom, você fala sim. O tempo inteiro você falando sim. E aí, cada um sim desse é um não que você fala para você mesmo. E lá na frente isso vai fazer muita diferença. Porque na hora que você precisar das pessoas, elas não vão estar com você, elas vão estar longe, elas vão estar ocupadas, elas já aprenderam a dizer não, você ainda não. Aí a diferença está aí. Aí você vai ficar chateado, você vai ficar com raiva, porque essas pessoas não vai ajudar você. Aí você vai se reclamar, vai dizer que você colocou expectativa nas outras pessoas e essas pessoas não recontribuíram. É assim ou não é? É assim que nós fazemos. Nós colocamos expectativa em outras pessoas, seja na família, seja no relacionamento, seja nos filhos, seja nos amigos.
Às vezes você olha para uma pessoa, você quer ajudar e você bota aquela expectativa toda, todo aquele sistema motivacional e logo em seguida aquela desmotivação vai caindo, mas você já investiu tempo, dinheiro, se foi o caso, e aí essas decepções vai chegando. Quantas vezes as pessoas não vai lá, não ajuda, mesmo até arrumar um trabalho, um emprego, depois de 2, 3 meses aquela pessoa chuta o balde, foi mais uma decepção. É assim na vida. Mas fique tranquilo, foi o seu propósito, foi Deus que mandou você vir aqui ajudar um ou outro. Continue fazendo essas lições e aprendendo, aprendendo com essa realidade. Você dizer não é libertador, é você que está se libertando desses predadores, porque esses predadores vão sugar você até você, por exemplo, não aguentar mais. Tipo aquelas ervas daninhas, ou desculpa, aquelas ervas de passarinho, que outros também conhecem como hospedeiras. O que é a hospedeira? É aquele vegetal que ele se hospeda em cima do outro, vai sugando as seivas daquela árvore principal e aquela árvore, aos tempos, ela vai perdendo, porque ela está competindo, ela está ali trazendo seus nutrientes do solo, mas lá naquele caule, naquelas folhas, tem outro hospedeiro sugando. E vai chegar um momento, aos poucos, lentamente, ela vai enfraquecendo, porque ela está competindo com aquela outra árvore. E aí o que, que acontece? Vai chegar uma hora que as duas vão ser eliminadas, vão morrer juntas, vão morrer abraçadas. Então, cuidado com pessoas parasitas, cuidado com pessoas ao lado que estão só ali para aproveitar da sua bondade. Então, se você é uma pessoa bonzinho, uma pessoa que fica ali fazendo de tudo, as pessoas vão se aproveitar de tudo isso, de você. Então, nós precisamos entender esse contexto, estar ali preparado para não ser visgado. Tem pessoas que eles estão ali, jogam o anzol, cara, para você cair, ou seja, ser visgado igual um peixe. E aí você precisa ter o conhecimento, ter essas habilidades para você dizer não quando precisar, não só dizer o sim. Então, se é para poder para o bem, faça que nem aquela história do burrinho. Vamos fazer junto, vamos fazer isso aqui, pronto, beleza, vamos fazer, porque e também, além de estar fazendo, você está passando, ou seja, está ensinando aquela pessoa a cultivar, para da próxima vez essa pessoa não ir lá e não ficar só explorando. Outras lições que eu quero falar para vocês também é sobre o processo da reclamação. Não poderia deixar de faltar aqui nesse vídeo. O processo da reclamação, isso é muito prejudicial na vida do ser humano. Eu não sei se você já teve o privilégio de ficar ao lado de pessoas que só reclamam. Eu acho que já, porque isso é contagioso, isso tem em todos os lugares. Pessoas que só reclamam. Reclama do emprego, reclama da família, reclama que não tem sucesso porque é da outra pessoa, reclama de tudo. E essas pessoas, por incrível que pareça, se você ficar ao lado, você vai adoecendo aos poucos e é contagioso. Automaticamente você vai se contaminando com esse hábito da reclamação. Por quê? Nós aprendemos por repetição. É uma das formas, existem outras, mas uma das formas de a gente aprender é por repetição. E aí, de tanto você ouvir aquilo, isso vai ouvindo. Por exemplo, você vai em uma festa e lá passa uma música diversas vezes. Você chega em casa, você está deitado, já está dormindo, e aquela música está na sua mente. Está ali, você ainda está ouvindo aquele som como se estivesse ao lado daquele paredão, digamos assim. Isso é contagioso. É a mesma coisa que acontece com pessoa que está reclamando. O contrário também é verdadeiro. Se for pessoas que estão ali só falando em algo extraordinário, as coisas também vão fluir. Segundo os estudos, nós somos a média das 5 pessoas na qual nós vivemos. Então, se você está em um ambiente de crescimento, em um ambiente de desenvolvimento, provavelmente você vai crescer. Agora, se você está num ambiente que é de um ambiente ali de mais de 7 fixos, das pessoas só reclamando, você não vai desenvolver. Tanto é que as pessoas, quando ela resolve
morar ali dentro de uma comunidade, aquelas pessoas daquela comunidade têm praticamente aquele mesmo nível de conhecimento, de informações, um ou outro se destaca e quando se destaca vai embora. O ambiente na qual você está vivendo vai fazer toda a diferença na sua vida. Se você está num local que ninguém te dá valor, o que você tem que fazer? Ir embora daquele local, simples assim. Eu sei que é doído, vai ter que deixar pessoas para trás, mas é para o seu bem. Lá na frente, quando você tiver sucesso, essas pessoas vão olhar para você e vai te agradecer. Mas enquanto você ficar ao lado dessas pessoas, infelizmente, você vai passar essa dificuldade e vai ter diversos transtornos. Era isso que eu queria passar para vocês. Tem mais coisas, mas eu vou deixar para outro vídeo, outro dia, porque já passou de 1 hora eu falando nesse vídeo. E aí, às vezes, muitas pessoas não assistem um vídeo de 15 segundos, imagina de 1 hora. Eles acham que isso é impossível. Impossível é você ficar a vida toda sem se transformar, porque o tempo vai passar e se você não buscar conhecimento, nada vai acontecer. Continue plantando a sua semente hoje, amanhã e depois, que os resultados virão. Fique com Deus e até o próximo vídeo.